Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Leandro Cordioli. Eu fiz uma série de perguntas e respostas em que eu abri uma caixinha de texto lá no Instagram perguntando se vocês tinham alguma dúvida sobre lei natural. Inclusive, se você tiver alguma sugestão de vídeo a respeito de lei natural e justnaturalismo, comente aqui na descrição. Não esqueça de me seguir lá no Instagram e inscrever-se aqui no canal ativando o sininho para ser avisado dos futuros vídeos que eu devo subir em teoria do direito e teorias da justiça. Sem mais demoras, vamos ver qual é a dúvida que o Douglas tem a respeito de lei natural. O Douglas fala aqui: olá, professor, existe uma correlação entre direito natural e direito de propriedade? Se sim, qual a sua opinião sobre o entendimento do professor Luigi Ferrajoli sobre a distinção entre direito de propriedade e direitos fundamentais? No mesmo sentido, pode falar em direito natural quanto aos direitos autorais? Abração. Bom, Douglas, a primeira coisa que eu queria esclarecer é que eu não estudei a respeito do Ferrajoli. Ele é um autor muito famoso em termos de garantismo penal. Eu, como não penalista e não garantista, não cheguei a estudar. Contudo, a boa notícia é que eu estou escrevendo um texto a respeito da pena e sua função para a justiça. Então, provavelmente, num futuro breve, devo ler Luigi Ferrajoli. No momento, eu vou me abster de responder essa parte da tua pergunta, porque de fato eu não sou uma pessoa gabaritada para responder a respeito de Luigi Ferrajoli. A segunda parte da tua pergunta fala sobre direito natural e direito de propriedade. E eu te adianto que desde a antiguidade grega, essa questão do direito de propriedade era uma preocupação para as teorias da justiça. Você vai ver, por exemplo, um diálogo muito forte entre Platão e Aristóteles a respeito dessa questão. Se você pegar o começo da Política de Aristóteles, ele vai rebater a questão do comunitarismo platônico, em que todas as coisas deveriam ser comuns, inclusive as mulheres e crianças. Platão propunha que essa seria uma sociedade melhor. Contudo, Aristóteles sustentava que isso, ao invés de aumentar a amizade entre as pessoas, diminuiria. E como as pessoas não saberiam quem são seus pais, quem são suas mães, em realidade, essa tese platônica de que o Estado deveria ser responsável pela educação e pelas crianças, não a família, acabaria por reduzir os vínculos de cidadania. Tanto Platão quanto Aristóteles acreditavam em um justo natural. Então você pode ver que há uma preocupação desde a antiguidade dos teóricos da lei natural ou dos direitos naturais com essa questão da propriedade. Agora, provavelmente o filósofo que deu mais proeminência a esse direito natural de propriedade foi John Locke. Se você pegar o segundo tratado do governo civil de John Locke, você vai ver que ele propõe um direito natural à propriedade, ou um direito natural de propriedade. Aliás, a própria sociedade política e o poder político se justificam na medida em que garantem a propriedade. Vale levar em conta também que para John Locke a propriedade não é apenas a respeito de bens exteriores, mas quando ele fala em propriedade, ele está falando da propriedade sobre a própria vida, a própria liberdade e também dos bens exteriores. Então, nesse caso, os homens, segundo John Locke, têm um direito natural de propriedade sobre a própria vida, sobre a própria liberdade e sobre os bens. O fundamento desse direito de propriedade sobre os bens, inclusive os bens de produção e as terras, segundo John Locke, é o trabalho do ser humano. Quando o ser humano trabalha a terra, ele coloca algo de si naquela terra, logo passa a pertencer a ele. Então ele passa a ter um direito tanto sobre a terra quanto aos frutos que são colhidos daquela terra. E aí, ao mesmo tempo que há esse direito natural à propriedade, há também um limite natural a esse direito de propriedade. Ou seja, o direito de propriedade não é ilimitado. O que limita esse direito de propriedade é a tua capacidade e o teu efetivo esforço e desempenho no trabalho daquilo que te toca. Se você não trabalhar a terra, ela deixa de ser tua e volta ao acervo comum de bens disponíveis na natureza. E ainda com mais razão, se você não tiver sequer condições de trabalhar essa terra porque escapa do teu poder fazer que ela produza, também volta ao acervo comum. Então, há um direito natural de propriedade em John Locke, mas há um limite a esse direito de propriedade. Um outro autor que fala nos dias de hoje a respeito de um direito natural de propriedade ou a propriedade enquanto um tema de justiça natural é John Finnis, que segue a tradição de Tomás de Aquino. E o fundamento principal da propriedade para John Finnis é que é melhor que a propriedade seja privada na medida em que a propriedade privada favorece a autonomia pessoal. Quais são as alternativas que a gente teria para produzir aquilo que a gente necessita? De um lado, o Estado poderia produzir tudo e distribuir,
numa atitude paternalista, de outro, nós mesmos poderíamos nos apropriar, produzir aquilo que necessitamos. E essa última alternativa, segundo John Finnis, favorece a autonomia. Segundo a autonomia, existe também um princípio de subsidiariedade, ou seja, é melhor que as grandes comunidades, ou melhor, a comunidade política, haja só subsidiariamente em relação aos particulares, porque isso favorece com que as pessoas mesmo desenvolvam-se, desenvolvam virtudes e floresçam enquanto seres humanos. Um segundo fundamento, que é uma regra de conhecimento geral, segundo John Finnis, que também consta de outros filósofos, é que as propriedades e os meios de produção são muito melhor explorados e produzem muito mais se essa produção é exercida por pessoas privadas. Algo que é comum, em geral, é muito menos eficiente em termos de produção. Então é melhor para todos que a propriedade seja atribuída às pessoas privadas a fim de que elas produzam. Logo, existe um direito natural ou é uma exigência de justiça que haja propriedade privada, inclusive de meios de produção, segundo John Finnis. Porém, mesmo em John Finnis, esse direito não é ilimitado. Existem dois limites para o direito de propriedade. O primeiro deles é que aquele que possui a coisa deve se utilizar e, se for um meio de produção, fazer com que a produza. Algo que não está sendo utilizado para o fim que se destina, volta ao acervo comum. Segundo limite é a questão do supérfluo, ou seja, você tem direito a ter os bens exteriores, inclusive os meios de produção, ficar com os frutos que eles produzem, manter inclusive reservas para si mesmo e para a sua família para atender os teus desejos e o teu estilo de vida diante daquilo que tu está vocacionado. Contudo, os excedentes dos teus bens, esses devem ser redistribuídos para a sociedade, o que não quer dizer que o Estado possa desapropriar um teu bem forçosamente sem indenização. O que o John Finnis quer dizer é que você deve reinvestir esse supérfluo, isso que excede as tuas necessidades e as dos teus familiares, de modo, por exemplo, distribuindo empregos. Se você gerar empregos, você está fazendo uma redistribuição desse patrimônio que você acumulou. Então, há um direito natural de propriedade, de bens e inclusive de meios de produção, contudo há dois limites. Um deles é que ele seja trabalhado e o segundo que o supérfluo, aquilo que excede as tuas necessidades, seja devolvido para a sociedade através, por exemplo, da geração de empregos e pagamento de impostos. E finalmente, Douglas, tem essa terceira parte da tua pergunta que é: os direitos autorais podem ser considerados um direito natural de propriedade? Olha, diante dessas teorias que eu te disse, eu acredito que sim. Existe um direito natural de propriedade na medida em que um direito autoral, ele é o direito do autor, ou seja, o autor de uma obra, seja ela um livro, um filme, um vídeo no YouTube, essa pessoa que fez isso aí teve trabalho e construiu algo. Então, parece que ela tem um direito de propriedade. No direito brasileiro existem limites. Por exemplo, o direito autoral sobre um livro decai depois da morte do autor, passadas algumas décadas da morte do autor. Agora não me lembro, se eu não me engano é 50 ou 70 anos, né? Depois que o autor falece, a obra entra em domínio público. Então existe um limite também, né? Segundo, esse direito natural à propriedade dos direitos autorais me parece que também passa por essa questão de alguns limites, né? É interessante essa ideia de limitar o direito de propriedade, conferir um direito natural à propriedade, mas também limitar esse direito. Qual é exatamente o limite do direito natural de propriedade aos direitos autorais? Essa é uma questão extremamente interessante, porque a gente vê, por exemplo, obras esgotadas. Será que a gente não pode tirar xerox numa biblioteca de uma obra esgotada? Porque ela não está sendo comercializada. Como é que a gente vai ter acesso a ela? E muitas vezes essas obras são fundamentais. Eu, por exemplo, tenho uma política do Aristóteles que é bilíngue, português e grego. E é uma obra preciosíssima, porque você tem como conferir no português se a tradução é boa, né? Porque você vai direto ali no grego, tá de um lado o grego, do outro português. Essa obra é uma obra esgotada, não está disponível no Brasil. Nesse caso, a gente não pode reproduzir a obra. Eu, particularmente, para fins acadêmicos e para distribuição do conhecimento, eu acho que existe aqui um limite do direito de propriedade. Agora, por outro lado, evidentemente, se a pessoa retira a cópia de um livro para comercializar, se a pessoa comercializa cópias de obras que não são dela, aí eu acho que ela realmente está ferindo o direito de propriedade. Contudo, como você deve saber bem, o direito brasileiro regula essas questões, né? Douglas, para finalizar, eu queria dizer que essa tua pergunta é excelente. Provavelmente eu vou fazer mais algum vídeo a respeito de direito de propriedade
ou direito natural de propriedade? Achei um tema sensacional. Te agradeço muito pela pergunta e acredito que seja também dúvida de outras pessoas. Muito obrigado, Douglas. Não esqueça de curtir esse vídeo e compartilhar com os teus amigos nas tuas redes sociais para ajudar o nosso trabalho na difusão do justnaturalismo aqui no Brasil. Não esqueça também de conferir as outras respostas às dúvidas que eu já postei aqui no YouTube. Faça você também como Douglas e coloque a sua dúvida a respeito de justnaturalismo aqui nos comentários. Um abração e uma boa semana. Seus votos, professor Leandro Cordioli.